Franz Kafka nasceu pequeno, doente, ansioso. Seu pai, um homem imenso, em força, em presença, em expectativas. Ele queria um filho como ele, decidido, forte, admirável. Mas o que recebeu foi alguém que tremia diante da vida e odiava a si mesmo por isso. Desde cedo, Kafka não pertencia, nem à própria casa, nem ao próprio corpo, nem ao próprio tempo. E tudo isso ele absorveu em silêncio. Guardou dentro até transbordar em palavras. A infância foi o começo daquilo que mais tarde o mundo chamaria de kafkaesco, um mundo onde a culpa vem antes da causa, onde as regras existem, mas ninguém sabe quais são, onde a punição chega antes da explicação e o homem vive num eterno tribunal sem crime definido. Kafka cresceu, estudou, formou-se em direito, trabalhou com seguros, esse tipo de emprego que suga a alma por trás de uma mesa e papéis que nunca acabam. E foi ali, entre memorandos e absurdos administrativos, que ele entendeu. A vida moderna não era diferente de um labirinto onde todos estão perdidos, mas ninguém pode parar de andar. Ele escreveu à noite. Escrevia como quem sangra em segredo, sabendo que ninguém queria saber, sabendo que ninguém entenderia. E talvez ele mesmo também não entendesse, mas escrevia mesmo assim. Nos romances de Kafka, não há vilões, nem heróis. Há apenas o indivíduo e aquilo que o engole. Joseph K., o protagonista de O Processo, acorda certo dia e descobre que está sendo acusado. De quê? Ninguém sabe, nem ele, e ninguém parece disposto a explicar. Ele é arrastado por corredores sujos, salas abafadas, processos infindáveis. Tudo isso em nome de uma culpa que nunca é revelada. Gregor Samsa, em A Metamorfose, desperta transformado em um inseto grotesco. Mas o que o apavora não é a condição, é o fato de que, mesmo assim, ele precisa ir trabalhar. Seu primeiro impulso não é entender o que houve, é pedir desculpas ao chefe. Esses personagens não lutam por um final feliz. Eles lutam por compreender o que está acontecendo e falham. São homens esmagados por engrenagens invisíveis. A burocracia, o dever, a culpa, a expectativa, todas essas coisas tomam forma, mas nunca se deixam tocar. E é aí que está o kafkaesco. Não é o monstro que devora. É o fato de que você nem sabe onde ele está. Talvez não exista, mas o sufoco é real. E o mais brutal é que, mesmo sabendo que não vão vencer, os personagens de Kafka continuam tentando. Não porque são otimistas, mas porque desistir seria reconhecer que tudo realmente é em vão. Nos livros de Kafka, o inimigo nunca aparece de verdade. Não tem rosto, não tem nome, e mesmo assim, está em toda parte. É o escritório abafado, a fila que nunca anda, a carta que nunca chega, a lei que existe, mas ninguém consegue ler, a autoridade que manda, mas não se apresenta. Esse é o universo kafkiano. Uma estrutura gigantesca, impessoal e fria. Ela não grita, ela não ameaça, ela apenas continua. E no processo, esmaga qualquer um que tente compreendê-la. Kafka enxergou isso cedo, trabalhando entre papéis e regras criadas por outros. Viu que a vida moderna é uma engrenagem onde você gira, sem saber por quê. Você trabalha, paga, espera. Mas para quê? Quando você tenta entender, o sistema silencia. Quando você pergunta, ele se ofende. E quando você insiste, ele te isola. Essa máquina não precisa de soldados, porque já ensinou todo mundo a se vigiar sozinho. E o mais cruel é que ela não pune com gritos ou prisões. Ela pune com culpa, com vergonha, com a sensação constante de que você é o problema. Por isso, o terror nos livros de Kafka não vem do sobrenatural. Vem do natural demais, de um mundo onde o absurdo se tornou rotina e ninguém mais questiona. O mais perturbador nas histórias de Kafka não é a tragédia, é a persistência.
Joseph K. continua indo às audiências, mesmo sem saber o motivo. Gregor tenta ajudar a família, mesmo depois de virar um inseto. Eles estão perdidos, humilhados, abandonados, mas continuam. Não porque têm esperança, mas porque algo dentro deles se recusa a aceitar que nada faça sentido. É como se Kafka dissesse: mesmo quando tudo é ilógico, você ainda vai tentar encontrar lógica. Mesmo quando tudo parece sem saída, você ainda vai procurar uma porta. E talvez isso não seja fraqueza, talvez seja o que nos torna humanos. A capacidade de levantar, mesmo sem entender por que caímos. De continuar escrevendo, mesmo sem acreditar que alguém vai ler. De manter a própria dignidade, mesmo quando o mundo te trata como um número. No fundo, Kafka não estava apenas descrevendo o absurdo, ele estava expondo o nosso impulso de resistir a ele. A recusa silenciosa de simplesmente aceitar o caos. A tentativa desesperada de encontrar um significado, nem que seja na própria tentativa. Você nunca acordou como um inseto, mas já acordou atrasado, sentindo que o mundo inteiro te exigia mais do que você podia dar. Você nunca foi preso sem motivo, mas já se sentiu culpado sem saber por quê. Já teve que seguir regras que ninguém explicou. Já pediu ajuda e recebeu apenas olhares vazios. Kafka escreveu sobre o absurdo. Mas esse absurdo é familiar. É o sistema que te pede experiência para o primeiro emprego. É o médico que não olha nos seus olhos. É o chefe que exige metas, mas não ouve sua voz. É a vida que te cobra uma razão, mas nunca oferece uma. No fim, o kafkiano não é o extraordinário. É o ordinário demais. É aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue apontar exatamente o quê. É estar exausto por tentar fazer sentido num mundo que não se importa em oferecer lógica. É saber que tem algo profundamente disfuncional à sua volta, e mesmo assim, continuar. Essa é a força do trabalho de Kafka. Ele não descreveu monstros, descreveu ambientes, atmosferas, sentimentos sufocados que a maioria de nós já viveu, mas nunca soube como explicar. E por isso, seu trabalho atravessou o tempo. Não porque ele previu o futuro, mas porque entendeu o presente antes de todo mundo. Franz Kafka não foi um herói, nem um mártir. Foi um homem frágil, atormentado, incerto, como tantos outros. Mas ao invés de fugir do próprio desconforto, ele o colocou no papel. Transformou sua angústia em linguagem e deu forma ao que até então só existia como sensação. Ele não ofereceu respostas, nem promessas de alívio, mas fez algo ainda mais raro, nos deu espelho. Kafka mostrou que, mesmo diante do absurdo, da injustiça, da solidão e da culpa, ainda há algo em nós que insiste, que tenta entender, que continua lutando mesmo sem garantia de vitória, mesmo sem saber se a luta tem sentido, e talvez seja isso que o torna eterno, porque em um mundo que nos empurra para a indiferença, Kafka nos lembra de que sentir, por mais difícil que seja, é o que ainda nos torna humanos. No fim, ele não escreveu para nos confortar, escreveu para nos acordar. E às vezes é disso que a alma precisa, de um golpe na cabeça que nos lembre que o mundo é confuso, mas ainda assim, vale a pena continuar.